Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes com essa oportunidade, porque tudo vem de Deus. Estamos aqui pela permissão do nosso Senhor. Então nós rendemos o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Criador. Louvado seja Deus por isso. Abre a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 17, versículo 32. Amém, igreja? Lembrai-vos da mulher de Ló. A igreja pode repetir comigo? Lembrai-vos da mulher de Ló. Pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus colocou essa palavra em meu coração. E eu estava meditando, irmãos, e lendo o contexto, e às vezes um versículo tão pequenininho, mas que tem uma profundidade, e foi o Senhor Jesus Cristo que estava ali falando aos seus discípulos. Mas ele estava antes sendo questionado pelos fariseus, de quando viria o reino de Deus. E o Senhor falou assim, o reino de Deus não vem com visível aparência, porque ele está dentro de nós. E a partir daquele momento ele virou para os seus seguidores, para os discípulos, e começou a falar. E lembrar do que aconteceu lá atrás, quando o mundo, irmãos, foi destruído, e Noé obedeceu. Construiu a arca, mas quando entrou, tudo se acabou. Mas Noé e a sua família foram salvos. E Jesus continuou falando, e chegou na família de Ló. Quando Ló saiu daquela cidade que o Senhor declarou a condenação, o juízo, aí, irmãos, desceu fogo do céu e acabou com tudo. Mas quem obedeceu, teve o livramento do Senhor. E mais à frente o Senhor chegou e falou para os seus seguidores, lembrai-vos da mulher de Ló. E eu acredito, irmãos, que todos nós que estamos aqui, ou quase todos, conhecemos a história do que aconteceu com a mulher de Ló, porque tem até em desenho infantil. E as crianças conhecem muito por causa da estátua de sal, né, missionária Isabel? Conhece muito por isso. E ali, irmãos, a gente tem que trazer memória, porque o Senhor mandou lembrar. Quando a gente para lembrar algo, é por quê? Porque veio na nossa memória. A gente recobrou aquele momento. E o Senhor estava despertando os seus seguidores para lembrar o que aconteceu com a mulher de Ló. Que a Bíblia não relata nem o nome dela. Só fala que era a esposa de Ló. E engraçado, irmãos, que a gente for observar a história. Irmãos, Ló era sobrinho de Abraão. E convivia com ele, o nosso pai na fé. Ele conhecia Deus. Ele era um homem de Deus. Era um homem que temia o Senhor. E a sua esposa estava ali juntamente com ele. Mas chegou um determinado momento que Deus abençoou tanto Abrão, que se tornou Abraão, e a Ló, o seu sobrinho, que muita gente tem hora que até confunde e pensa que foi Abraão e Ló que teve contenda entre eles. Só que não foi. Foi os pastores que tomavam conta do rebanho. Era tanto bem que um tinha, o outro tinha, que eles entraram em um atrito. E chegou um momento que Abraão falou assim, meu querido sobrinho, você faça uma escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Para quê? Para poder, irmãos, não haver problema. Não ter problema entre eles. Não foi briga que eles tiveram, pelo contrário, Abraão usou de uma sabedoria e ainda deixou Ló escolher. Só que tem escolha, irmãos, que muitas vezes, olhando a nossa vista logo assim, a gente pensa que é uma escolha boa. Só que no final vai trazer consequências trágicas para a nossa vida. Vai ser difícil. Então, irmãos, aqui já vai uma reflexão para nossas vidas. Cuidado com aquilo que você tem olhado para a aparência, porque você pode estar enganado e aquilo vai te trazer um sofrimento ali na frente. Muitas vezes nós somos enganados
com aquilo que nós vemos. Porque Ló olhou, minhas amadas irmãs, e viu uma campina verdejante e falou assim: eu vou seguir para ali, com o meu povo, com o meu rebanho, com a minha família. Só que quando ele seguiu, irmãos, ele foi indo de tenda em tenda, chegou à cidade de Sodoma e Gomorra. Aonde, irmãos, o povo que habitava naquele lugar não tinha temor e nem respeito nenhum para com o nosso Deus. Não tinha, era irreverente, era uma cidade muito impiedosa. Eles praticavam tanta coisa horrível que Deus falou: agora basta. E olha, irmãos, quando Deus fala basta, porque Ele já usou de muita misericórdia. Porque o nosso Deus é um Deus de muita misericórdia. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor e lê junto comigo. Vamos lá, irmãos, em Gênesis. Gênesis capítulo 19. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha só, meus irmãos. Gênesis 19, versículo 15 em diante. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo levado para fora, disse: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás e nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereçais. Desce um pouquinho mais abaixo o versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus enviou 2 varões, anjos do Senhor, enviado de Deus. E Ló, ele sempre se assentava na porta daquela cidade. Todo dia aquele homem, irmãos, ele tinha temor do Senhor. Ele não aceitava o que acontecia lá. Só que a escolha que ele fez levou ele a viver aquela situação difícil. E muitas vezes a gente está passando hoje uma situação complicada e difícil. E a gente está ali chorando, gemendo, não aceitando aquilo. Mas foi uma escolha que a gente fez lá atrás. E que teve suas consequências. Que o Senhor, Ele venha nos livrar nessa manhã. Que Ele venha nos guardar da decisão. Venha ungir os nossos olhos e dar olhos espirituais. Para a gente enxergar aquilo que Deus vai estar e aquilo que Deus não está. Não vai para onde Deus não te mandou. Não seja guiado pela aparência. E agora ele ficava o quê? Dentro de uma cidade e todo dia se lamentando. A alma dele ficava afligida. Ele afligia direto a alma dele, sentado na entrada da cidade. E como nós lemos, irmãos, Deus é misericordioso. Deus é justo. Ei, mesmo que você tomou uma decisão errada lá atrás, se você está firmado com o Senhor, pedindo misericórdia, ali clamando ao Senhor, em verdade e em espírito, eu tenho uma notícia para te dar. A misericórdia de Deus vai alcançar a tua vida. A misericórdia de Deus vai alcançar a tua história. Porque a misericórdia de Deus veio, os anjos desceram, e logo Ló viu, quem está ligadinho com Deus vê que quando quem chega perto é de Deus ou não é. Quem está todo dia ligadinho com Deus, ele sabe o que é, o que não é de Deus. Ele sente, o Senhor fala.
ele tinha já uma convivência com o Senhor, mesmo no meio daquela dificuldade. E ele falou o quê? Vem, varões, se hospeda aqui na minha casa. Ele não perdeu a oportunidade. Ele falou, isso é um sinal. Fique atento aos sinais que Deus te dá, para você não perder ao livramento que Deus quer dar para você e a tua casa. E ele ficou ligadinho para o sinal. É varões que Deus mandou. Vem para minha casa. Livramento para a tua vida e para a tua família. Dentro da minha casa e da tua, tem que entrar quem foi enviado por Deus. Porque quando é enviado por Deus, vem com vitória, vem com bênção, vem trazendo notícia de livramento. Irmãos, a palavra tem hora que pode ser dura, mas, irmãos, vem o consolo. Porque o Senhor falou assim, vou destruir isso tudo aqui onde você mora, mas eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor me mandou aqui para ter salvação para você e para a tua família. A notícia era difícil, era a cidade que eles estavam vivendo, mas ele pegou, ele estava pedindo aquilo. Eu creio que todo dia, lembra de mim, Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim, Senhor. Quantos às vezes está aqui nessa manhã pedindo, Senhor, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. A minha alma está afligida e eu estou aqui pedindo, lembra de mim. E o Senhor sendo misericordioso, os anjos de Deus tomaram pela mão. Irmão, tem situação que é só Deus arrancando com a mão poderosa dele. Eita glória! Tem momento e tem situação que é só o Senhor fazendo o quê? Estendendo a mão poderosa dele e tirando daquela situação. Os anjos pegaram e tiraram aquela família, por causa da misericórdia de Deus, a misericórdia divina. A misericórdia divina alcançou, irmã Esther, a família toda, a casa, irmã Leomi, varou abençoada Tuane, a família ali foi alcançada pela misericórdia divina. E eu creio, irmãos, que tem lares aqui sendo alcançados por essa misericórdia. Tem lares e famílias aqui nessa manhã sendo alcançado pela misericórdia de Deus. Porque, irmãos, a gente não merece não. Não merecemos nada, mas é a misericórdia de Deus que é a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que ia acontecer com ele e a família? Ser consumido junto com a cidade. Se não é a misericórdia de Deus na minha vida e na tua vida, como que nós ia escapar do juízo que está aí às portas? Como, irmãos? E a misericórdia de Deus grande foi lá com a mão poderosa, tirou, colocou a família para fora da cidade. Já estavam caminhando, caminho da vitória, caminho da bênção, caminho do livramento. Mas, irmãos, Deus usou aquele varão e falou: tem uma ordem para dar. Vocês vão caminhar, não pode parar e muito menos olhar para trás. A salvação veio para todos nós. Agora, se nós vamos obedecer a ordem de Deus, é que a gente vai saber se a gente vai ser salvo da condenação ou não. Simples assim, irmãos. O Senhor é tão misericordioso comigo, com você. Fecha um pouquinho aí o teu olho, põe a mão no teu coração. Agradeça a Deus, fala: Senhor,
Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado que a tua mão poderosa tem nos apontado o caminho, o qual a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos nele. É nesse caminho que nós caminhamos, o caminho da verdade. Caminhamos o caminho que Jesus nos deixou. E ela estava junto com a família naquele caminho e estava indo, mas em determinado momento ela parou. E a ordem de Deus para mim e para você é: não pare. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida. Eu não sei se você está vivendo um momento muito difícil, de aflição, de perturbações, de tantas coisas que só o Senhor sabe. Mas hoje a ordem de Deus para mim e para você é: não pare a tua caminhada. Está pertinho de você receber a bênção final. Está pertinho, irmão. Imagina, Deus alcançou, tirou com a mão poderosa, colocou no caminho. Ela estava pertinho de ser salva com a família, com o marido e com as filhas. Mas o que aconteceu? Ela parou. E a desobediência, irmãos, Deus não se agrada do filho desobediente. A desobediência, ela traz para nós consequências graves e sérias. Ela deixou de olhar para frente, a vida, o livramento, a conquista de sair do meio, irmão, daquela situação difícil, receber ali a vitória, para olhar para trás. E olhando para trás, o que acontece? O que ela viu? Ela viu destruição e morte. Olha que tristeza. Olha que tristeza quando a gente para de olhar para Jesus. Se você parar na caminhada de fé que você está e olhar para trás, é isso que nos espera se olharmos para trás. É destruição e morte. Acaba a oportunidade, porque Deus é misericordioso e Ele está dando para mim e para você. Agora cabe a nós sermos filhos obedientes e ser fiel até o fim. Perseverar até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Não adianta caminhar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e parar e desistir e olhar para trás. Tem muitos irmãos que muitas vezes estão, é crente de anos e de repente, varoas, eles param e lembram de coisas que ficou lá atrás. Irmão, deixa o passado. Jesus jogou lá no mar de esquecimento. Não ressuscita ele para a tua vida, não. Se você trazer de volta, vai ser condenação, destruição. Por isso que o Senhor fala para a gente olhar para Jesus, o nosso alvo. Nós temos alvo nessa manhã. Deus está falando conosco. Deus está falando comigo e com você. Você tem objetivo, você quer ser salvo da destruição, você quer ficar livre da condenação. Então olha para o autor e consumador, olha para Jesus, olha para Jesus. Não olhe para mais nada a não ser para Jesus. Não vamos desperdiçar o tempo, a oportunidade que Deus está nos dando. Não podemos desperdiçar. E que dirá que estamos já na reta final. Não pare. Está desanimado, pede força a Deus. Está desanimado, pede ajuda em oração. Irmão, não é vergonha não. Tem pessoas, às vezes, até por ter um cargo, né? Pensa, meu Deus do céu, se até Jesus convidou os discípulos amigos dele, ora comigo. E você quer ser tão orgulhoso para não pedir ajuda em oração? Nós estamos aqui para estender a mão. E uma coisa, irmão, que me chama a atenção, quando Jesus estava carregando a cruz, aquele homem que veio do campo trabalhando, será que Jesus não podia levar
Podia. Só que era mais um exemplo. Quando tiver muito pesado para você, a cruz é tua. Mas um pedacinho para aliviar o fardo, um irmão levanta ali do lado. Ei, eu estou aqui para te ajudar. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Ele estava vindo do trabalho, mas ele colocou e carregou. Se Jesus, irmão, Jesus é o maior exemplo de humildade para nossas vidas. E nós temos que aprender a ser igual ao Senhor, para a gente conseguir ir até o final. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, e os irmãos sabem bem disso, que aquele que pensa está de pé, cuida para quê? Viu? Nós sabemos, eu sei, você sabe. Agora, o cuidado tem que vir de quem? Ei, o cuidado tem que vir de você. É você que tem que ficar na torre de vigilância. Para de culpar o teu marido, tua esposa, teus filhos. Para de culpar teu patrão, seja lá quem for. Porque a responsabilidade, ela é individual. A salvação, ela é o quê? Individual. Irmãos, Deus não vai cobrar a alma do meu marido de mim. Chega lá diante do trono, eu vou ter que dar conta da minha salvação. Então o que eu quero dizer nessa manhã? Escapa-te pela tua vida. Se o teu marido não vai, vai você. Se o teu filho não quer ir, vai você. Porque a salvação veio para a família toda. Mas a mulher desistiu, parou e olhou para trás. Mas o marido e as filhas continuou naquela trajetória. O que eu quero dizer? Ore, pede a Deus, porque é o nosso dever. A gente ama a nossa família e Jesus quer salvar a todos. Mas se um parar, você quer parar também? Ué, se uma pessoa for para o inferno, você quer ir também? Que negócio é esse? E a sua alma, quando você morrer? Ei, você vai prestar conta da tua. E olha, irmãos, que eu falo, Jesus, obrigado, que o Senhor é muito misericordioso. Se a pessoa tivesse que dar conta, irmãos, do nosso próximo, dos nossos filhos, do nosso marido, e a gente tem que estar o tempo todo ali. O que você está pensando? O que você está fazendo? Vigiando. E como? A gente não é Deus. Só Deus sabe o que passa aqui e aqui. Só Ele penetra nas profundezas. Então, irmãos, outra notícia. Se você não conseguiu, através da palavra, de todo o esforço que você fez, salvar ninguém, salvando a tua alma. Salvando a tua alma. Uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Escapa-te pela tua alma. Deus está falando conosco aqui nesta manhã. Escapa-te pela tua vida. Escapa-te enquanto é tempo. Não pares, não desanimes. Segue, segue, segue nessa caminhada. Segue, Jesus te dá força. Ele te sustenta, Ele te segura pelas mãos. A nossa força vem do Senhor. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Então, irmãos, não deixa que nada venha te impedir de chegar no lugar que Deus preparou. Nós sabemos que o Senhor foi e preparou um lugar e voltará, para que onde Ele está, estejamos nós também. O lugar está preparado para escaparmos do quê? Do juízo que vai vir sobre a terra. Queira alguém sim, queira alguém não,
mas o juízo está declarado, lavado, assinado por Deus. Ele virá sobre a terra. Só que Deus fez o quê? Fez como fez com essa família. Seguro pelas tuas mãos. Sou misericordioso com a tua vida. Te coloco no caminho. Agora seja você filho obediente. Porque o que aquela mulher fez foi desobedecer uma ordem que Deus deu. A ordem veio do trono. A ordem veio de Deus. É tão gostoso a pessoa cantar, né? A ordem é para marchar. Irmãos, mas olha, vai agora seguir o teu caminho, marchando. Faça como um soldado de Cristo. Vai marchando mesmo. E faz como que, não pode olhar, não pode parar, mas siga até o fim. Porque aí a sua vitória você vai garantir. Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque o Senhor falou no meu coração que tinha muitos que precisavam vir para não parar, não desistir, não desista, porque alguém que está do teu lado parou e desistiu. Não desista para aquele que você conhecia, e parou e desistiu. Não desista, não desista, porque já pensou se Ló? Eu não sei, irmão, a Bíblia não diz como é que eles estavam andando, se era assim, se era de mão dada, naquela caminhada. Mas se ele, porventura, sentiu a falta da mulher, ele não olhou. Ele não olhou. Ele não parou. Porque ele foi obediente àquilo que Deus mandou. Seja obediente ao que a palavra de Deus te fala. Seja obediente ao Senhor. Aí a sua vitória estará garantida. Fecha o teu olho um minutinho. Curva a tua cabeça. Deus soberano, primeiramente nós queremos agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, Deus. Queremos agradecer porque o Senhor aponta o caminho aos pecadores. Queremos agradecer que o Senhor é o caminho que nos conduz ao céu de glória. Segura firme, Pai, na mão de cada um que está aqui nessa manhã. Ajuda cada um a perseverar até o final. Ajuda cada um a cumprir a sua missão, o seu chamado. Ajuda cada um a elevar os seus olhos para o Senhor. E não parar, não olhar para trás, não desistir, mas que possamos prosseguir, confiando no Senhor, no teu amor, na tua misericórdia e na tua justiça. Pai querido, porque o Senhor sabe livrar o justo das aflições. Porque o Senhor conhece o coração de cada um. Eu entrego, Pai, as nossas vidas diante do Senhor. E agradecemos, porque o Senhor preparou um lugar de vitória. Preparou um lugar de livramento. Oh, rebande, refaxere, rabanácia. Tem um lugar de descanso para a nossa vida, onde não mais haverá tribulação, angústia, dor, sofrimento. E nós agradecemos a este Deus poderoso. Receba, Senhor, a nossa humilde oração, que nós agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a amada igreja, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que seja sobre nós a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito Santo, esteja sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Que todos digam amém.